Oiê, eu sou Samantha Castro e empreendo no ramo de doces funcionais, mais especificamente desenvolvendo produtos à base de biomassa de banana verde. E hoje, uma das minhas grandes missões de vida é justamente ensinar, orientar outras mulheres a empreenderem trabalhando da cozinha de suas casas, para faturar aí de 2 a 8 mil reais por mês, trabalhando também com doces funcionais. Eu sempre tive muito problema de intestino e foi justamente a biomassa que transformou essa minha realidade. E daí nasceu essa missão, essa vontade de propagar a biomassa ao redor do mundo. E hoje eu tenho várias mulheres fazendo parte do que eu chamo de exército da biomassa. E juntas nós temos essa grande e linda missão realmente de levar algo que é tão simples, tão acessível, mas tão pouco conhecido para o mundo inteiro. De forma que, através de doces extremamente gostosos que agradam demais o paladar, a gente também esteja levando saúde para tantas pessoas ao redor desse mundo. E como eu digo, eu sozinha não seria capaz jamais, de realmente fazer essa propagação. E por isso eu conto com a ajuda de mulheres fortes, determinadas, cheias de garra para fazerem parte dessa missão junto comigo. E hoje nós vamos falar sobre o encantamento do cliente com a finalização dos bolos. E aqui eu quero dizer para vocês já falar sobre duas palavrinhas muito importantes, que é a expectativa e a experiência. E antes de tudo, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Eu quero saber se vocês já foram em algum restaurante ou algum lugar que vocês tiveram uma experiência muito boa. Daquele tipo que vocês saíram daquele lugar falando sobre aquilo que vocês viveram lá. Ou um atendimento muito bom, uma comida muito boa, enfim, a experiência de uma forma geral. E assim, se vocês já tiverem passado por algo parecido com o que eu acabei de falar, de ter realmente saído de lá querendo falar para todo mundo sobre o que você vivenciou, você já foi encantado, tá bom? E aqui eu quero falar sobre duas palavrinhas, que é justamente a experiência e o encantamento. Então, assim, encantar significa você entregar para o seu cliente algo a mais do que a expectativa dele está esperando. Então, é quando você consegue surpreender. O seu cliente está esperando X, você entrega 2X. E aí é quando você consegue, de fato, encantar o seu cliente. Então, assim, existem 3 situações que podem acontecer quando a gente fala dessa relação entre experiência e encantamento. Você pode, num primeiro momento, entregar para o seu cliente algo abaixo, algo aquém daquilo que ele está imaginando. Então, vamos supor, ele criou uma ideia sobre o seu produto, ele criou uma ideia sobre o seu serviço e na hora que ele vai de fato consumir ou usufruir, você entrega algo que não correspondeu às expectativas dele. Então, a probabilidade que ele tem de voltar a consumir de você é muito baixa, tá? Provavelmente ele nem vai voltar a consumir e ele ainda vai falar mal do seu produto. Tem altos riscos, grandes chances de ele falar mal do seu produto. Tem a segunda situação, que é quando você tem a sua expectativa atendida. Então, você imaginou uma coisa e você realmente recebeu essa coisa, mas você não teve a sua expectativa superada. Presta bem atenção. Então, meio que ficam elas por elas. Pode ser que você fale bem desse local, pode ser que você indique, mas não necessariamente você vai fazer. Entendeu? Basta a gente se colocar no lugar, imaginar essa situação acontecendo com a gente, que fica mais fácil de a gente ver o resultado, imaginar realmente a sequência de cada uma delas. E existe ainda a terceira situação, que é a que todas nós queremos, que é quando você vai em busca de um produto ou de um serviço com uma expectativa X, e aí você tem a sua expectativa superada. Ou seja, aquilo que você criou na sua mente, aquilo que você esperava em relação àquele produto ou àquele serviço, na verdade foi entregue para você algo muito mais do que isso. Muito mais do que aquilo que você foi capaz de imaginar. Ou seja, você acabou de ter a sua expectativa superada. E aí, você provavelmente foi encantada. E aí, gente, a probabilidade que você tem de sair falando bem desse local para todo mundo que estiver na sua frente é muito grande. Porque todas as vezes que o ser humano, tá? Não sou eu, não é você, é o ser humano. Todas as vezes que nós somos encantados, ou seja, todas as vezes que um produto ou um serviço é capaz de superar as nossas expectativas, a gente quer que mais e mais pessoas usufruam daquilo, a gente quer que mais e mais pessoas sintam aquilo que a gente sentiu. Então, a probabilidade de você voltar nesse lugar é muito grande, Ou seja, você tem uma probabilidade maior de fidelizar e você tem uma probabilidade maior de sair falando bem desse local para várias pessoas, e aí começa o boca a boca positivo que todas nós queremos também que aconteça dentro da nossa empresa. Então, assim,
gente, pegando um exemplo super recente, eu acabei de chegar de viagem, tive a oportunidade de conhecer Japaratinga e eu pude usufruir de um hotel. Gente, era um hotel simples, mas assim, extremamente alinhado com aquilo que é importante pra mim, né? Então assim, um hotel simples, mas com os funcionários muito educados, muito solícitos, a comida extremamente gostosa, o ambiente todo positivo, você sentia isso. Então, assim, nada muito carregado, nada luxuoso, porém muito confortável, muito simples. Enfim, eu me senti extremamente bem naquele lugar e eu acho que a proposta do hotel era justamente essa, né? Quando ele se colocava ali como uma opção para você usufruir, ele falava realmente do espaço, do ambiente, do aconchego e eu pude sentir muito mais do que isso. Então, além de eu ter criado uma expectativa na minha mente que foi superada por aquele local, eu também vi que dentro daquele local, tudo que eles se propuseram em oferecer para os hóspedes deles, realmente eles conseguiam entregar ainda mais. Eles conseguiam entregar o 150%, não só o 100%. E eu fiquei encantada. Gente, e aí, mais uma vez, quando eu me peguei, eu já estava falando desse hotel para os meus amigos, para minha mãe, meu pai, para todo mundo, porque você foi encantado. E é natural, você quer que outras pessoas também possam usufruir daquilo ali, tá bom? Então, tô dando para vocês um exemplo do que aconteceu comigo recentemente. Então, não tem pra onde correr. Quando você de fato é encantada, quando você de fato tem as suas expectativas superadas, você realmente começa a fazer esse boca a boca positivo. E aí você pode me falar, Samantha, mas pra gente encantar o nosso cliente, a gente tem que investir muito dinheiro, a gente tem que trabalhar com coisas mais sofisticadas, com uma equipe que tá ali trabalhando de forma conjunta. E o que eu quero dizer pra você é que esse pensamento, ele tá parcialmente errado. Por quê? Porque o encantamento, ele não é igual a luxo, ele não é igual a sofisticação, ele não é igual a investir muito dinheiro no seu negócio. Muito pelo contrário, o encantamento significa você entregar mais para o seu cliente dentro daquela sua proposta. Então, se a sua proposta ela é dentro de algo simples, né, algo de repente minimalista, não sei, tudo começa com a definição de quem é o seu público-alvo, de quem é o seu cliente, tá bom? Eu vou falar mais sobre isso com vocês, mas só para vocês realmente desconstruírem isso da mente, de que para eu encantar eu preciso de uma mega estrutura. E não, e eu vou mostrar para vocês também parte do que eu faço, que não tem nada de luxuoso, mas que é capaz de comunicar o carinho, de comunicar o amor, que para mim, né, de estabelecer vínculos, de estabelecer conexão, que para mim é um dos grandes valores que eu prego dentro da minha empresa. E aí, em relação aos valores, cada um de nós tem um valor diferente que a gente tem que realmente colocar como parte da nossa empresa, que é o que a gente chama de cultura da nossa empresa. Então, assim, quando eu penso em encantar o meu cliente, em proporcionar para ele uma experiência acima, além daquela que ele está esperando, eu primeiro tenho que parar e pensar: quem é meu público-alvo? Não tem como eu querer superar as expectativas de todo tipo de público. Eu não tenho como agradar todo mundo, não é mesmo? Isso daí a gente já sabe bem e é a maior verdade. Então tudo começa com a definição do seu público-alvo. Samantha, eu quero trabalhar com o público A da minha cidade. É um público que tem uma condição financeira muito boa, é um público que tem alto poder aquisitivo e eles procuram por presentes maravilhosos, chiquérrimos. Então, olha só, aí você vai ter que trabalhar com um tipo de produto. Agora, se de repente, não, Sá, o que eu quero é atender pessoas que estão buscando ter uma vida mais saudável, que querem, através da alimentação, melhorar a saúde delas, melhorar a qualidade de vida. Eu quero atender pessoas que consomem doces diariamente, mas que estão procurando doces mais saudáveis, doces funcionais. E esse é o meu tipo de público-alvo, né? Então, assim, se eu quero atender um público que quer consumir um doce todos os dias, algo mais prático, mais fácil ali pro dia a dia, não tem por que eu mega investir na embalagem, né? Porque é claro que a partir do momento que eu mega invisto na minha embalagem, eu começo a tornar aquele meu produto em um produto presente. Então, se eu quero atender um público que realmente quer esse tipo de produto presente, que são coisas mais sofisticadas, eu vou por um caminho. Mas se eu quero atender pessoas que procuram consumir doces mais saudáveis no dia a dia, não tem por que eu mega investir na minha embalagem. Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque eu quero que sejam produtos de maior recorrência, produtos que saiam mais, que tenham uma maior rotatividade. Então, logo, a embalagem que eu vou trabalhar é uma embalagem diferente. Então, primeiro de tudo, gente, é realmente a gente definir quem é o meu público-alvo, quem é esse público, quem são essas pessoas que eu quero
quero encantar. E a partir daí, a gente começa a alinhar e adaptar e trabalhar dentro do nosso negócio. Então, mais uma vez, o primeiro ponto, quando eu tô querendo ser uma pessoa, uma empresa que quer encantar, o primeiro ponto é, anotem aí, definição do meu público-alvo. Tá bom? Tudo começa com a definição do público-alvo. E o que é que eu vejo, gente, demais acontecer? As pessoas saem atirando para todos os lados, elas não definem bem quem é o público-alvo delas, elas vão meio que fazendo tentativa, erro. Testam uma coisa, aí divulgam aquela coisa ali dentro da rede social delas, que às vezes muitas vezes, na verdade, é pequena. Aí não tem a saída que elas esperam. Aí o que elas acham? Ah, esse produto não vai dar certo. Daí elas já começam a investir num outro produto, numa pegada totalmente diferente. Mais uma vez, posta, não dá certo, então elas já começam a ter uma falsa ideia de que, nossa, ninguém quer comprar de mim. Quando, na verdade, se você pergunta quem é o público que ela está buscando alcançar, ela nem sabe dizer para você. Então, muito cuidado nessa hora em que você quer tocar todos os instrumentos de uma vez, que você quer agradar todo mundo de uma vez. Ninguém consegue agradar todo mundo. Então, comecem realmente tendo essa clareza, porque a partir do momento que vocês entendem que não tem como a gente querer agradar todos os públicos, né? São públicos com perfis diferentes, são públicos com demandas diferentes, são públicos com poder aquisitivo diferente. Então não tem como eu querer agradar todo mundo de uma vez. A partir do momento que vocês entendem isso, as coisas começam a ficar mais claras na mente de vocês. E daí vocês evitam de cair nesse erro do tipo, eu quero agradar todo mundo, tá bom? Porque dessa forma não dá certo, não costuma dar certo. Então assim, você concorda comigo que, por exemplo, a pessoa que quer ali comprar um bolo para levar para casa, para tomar com um cafezinho no final da tarde, compartilhar ali com a família, ela quer um bolinho de milho, um bolo simples, é diferente daquela pessoa que está procurando um bolo que vai ser dado como presente para alguém, que ela quer que aquele bolo brilhe os olhos daquela pessoa que vai receber o presente. São propostas diferentes, são momentos diferentes, são expectativas diferentes. Então não tem como, a partir de um mesmo produto, você pegar e simplesmente agradar 100% e encantar 100%, né, perfis totalmente diferentes de pessoas que estão buscando coisas diferentes naquele momento. Então, pode ser que hoje você queira um bolinho para consumir na sua casa, mas se daqui a uma semana você quiser um bolo para dar de presente, para ser um bolo que vai, nossa, causar um alvoroço ali em quem vai receber, você é uma mesma pessoa, mas você tá procurando coisas diferentes, dependendo do momento que você está vivendo, dependendo do que você quer atingir. Então, ainda que eu seja uma mesma pessoa, eu posso, numa semana, ser uma cliente que simplesmente quer um bolinho simples, mas numa outra semana, ser uma pessoa que quer um bolo para ser dado de presente. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, imagina só essas inúmeras variáveis aí que nos acompanha enquanto consumidores. Da mesma forma que, por exemplo, se você quer atingir um público que está simplesmente procurando por uma alimentação mais saudável ali para incluir no seu dia a dia, é diferente de você estar querendo atingir, de você estar querendo satisfazer um público, por exemplo, diabético. Assim como é diferente de você querer atender um público vegano. E aí, o que acontece? A partir do momento que você quer atender aquele público que está buscando uma alimentação mais saudável, você quer atender o público diabético, você quer atender o público vegano, gente, vocês gastam muito tempo, porque o que acontece? Para cada uma dessas situações, vocês vão ter que criar receitas diferentes, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, para a nossa realidade de doces funcionais. Então, vocês estão ali toda hora buscando criar receitas para agradar um, para agradar outro, para agradar... Então, assim, isso dificulta muito a linha de produção de vocês, isso dificulta muito o processo de vocês mesmo, de uma forma geral. Então, por exemplo, eu tenho muito bem definido na minha mente que o meu público-alvo são pessoas que não buscam extremismos, que buscam viver uma vida mais equilibrada, pautada numa alimentação mais saudável. Pessoas que, assim como eu, buscam por um docinho todos os dias, mas que não querem aquele doce que tem potencial de inflamar o organismo delas. Então, são pessoas que estão buscando por propostas mais saudáveis, por um doce que, além de agradar o paladar, é capaz de fazer muito bem pra gente, porque coloca o intestino pra funcionar, e o intestino funcionando de forma saudável traz uma série de benefícios pro nosso organismo, pro nosso corpo, pra nossa saúde, pro nosso bem-estar. Então, eu tenho muito claro na minha mente quem é o meu público-alvo. Por isso que, às vezes, algumas alunas minhas chegam até mim e falam: Sá, mas eu quero atender agora um vegano, como é que eu faço a substituição? E às vezes eu não tenho uma resposta pronta pra dar. Por quê? O meu objetivo, o meu público-alvo é muito claro. Então, a maior parte do meu tempo eu tô buscando desenvolver
receitas dentro de um contexto que atenda pessoas que estão buscando produtos mais saudáveis. Mas eu não invisto tanto tempo em desenvolver, em testar receitas que atendam o público vegano. E tá tudo bem. O que eu quero dizer pra vocês, o que eu quero que vocês entendam é que se eu parasse a todo momento para atender uma demanda pontual, veio comigo uma pessoa que não consome açúcar. E aí imagina, eu vou ter que desenvolver, toda hora eu vou estar apagando incêndio. Eu vou estar tentando desenvolver uma receita para atender o vegano, eu vou estar tentando desenvolver uma receita para agradar aquela pessoa que não pode consumir o açúcar, ou porque é diabética, ou porque vive uma vida numa dieta mais extrema mesmo e tá tudo bem. Então vocês estão entendendo, estão acompanhando que eu estaria toda hora gastando muita energia para atender, tentar agradar, tentar encantar todos esses públicos. E normalmente, gente, o que acontece? Isso daí você acaba desenvolvendo um atendimento pato, né? Que a gente fala que você nem nada direito, você nem voa direito, não faz nada direito. Você meio que quer fazer de tudo um pouco, mas esse de tudo um pouco não é com excelência, tá bom? É claro que quanto mais eu me aprofundo num tema, quanto mais eu me aprofundo no assunto, mais experiente eu fico naquilo. Então, se a minha proposta é uma proposta A, quanto mais eu me envolvo com essa proposta, quanto mais eu estudo, testo, mais eu me especializo, melhor eu fico nessa proposta. Mas a partir do momento em que eu tenho a proposta A, B, C, D, E, eu sou uma pessoa só. Então, eu vou ter que pegar o meu tempo e dividir entre essas 5 propostas. E é óbvio que o meu rendimento em desenvolver, é óbvio que a minha expertise em estudar cada uma dessas propostas vai diminuir. Porque a partir do momento que eu sou uma e que eu me jogo de cabeça ali, que eu mergulho em desenvolver uma proposta, todo o meu tempo vai ser para aquela proposta. Mas a partir do momento em que eu tenho 5 propostas e que eu tenho que tentar desenvolver as 5, o mesmo tempo que eu tinha, eu vou ter que dividir em 5, considerando 5 propostas. Então, acho que dessa forma ficou mais fácil de vocês entenderem. Sá, beleza, eu entendi o que tu quis dizer até aqui. Mas então tu tá me dizendo também que eu não posso querer agradar várias pessoas, vários perfis diferentes? E, gente, não é exatamente isso. O que eu quero dizer é que, principalmente no início, quando você é sozinha na sua linha de produção, quando você é sozinha ali na sua cozinha, o ideal para que você consiga dar passos mais assertivos, para que você consiga desenvolver uma segurança maior diante do seu trabalho e para que você consiga dominar mais os seus processos, é muito importante sim que você defina um público-alvo. Então assim, gente, pensando com cabeça de empreendedora mesmo, o negócio de vocês só consegue crescer, só consegue existir e se solidificar, se fortalecer, se vocês realmente resolverem a dor de um público-alvo ou se vocês atenderem a demanda de um público-alvo. Então, no meu caso, eu resolvo uma dor, que é a dor de mulheres que possuem um intestino que funciona de forma totalmente irregular, um intestino que não funciona. E eu também resolvo uma demanda. Eu entrego um doce extremamente gostoso para elas. Então, a maior parte das mulheres tem essa necessidade diária de doce. Então, além de eu entregar esse doce para elas, o ingrediente principal dos meus doces é a biomassa de banana verde. Então, ao mesmo tempo que eu entrego aquilo que elas querem, eu também resolvo uma dor que elas têm. Então, assim, a minha empresa hoje em dia faz isso. Então, para que o negócio de vocês exista, ele precisa, mais uma vez, ou resolver uma dor ou atender uma demanda. E aí, dentro desse contexto, existem 2 tipos de cliente. Existe o cliente que está buscando por preço e existe o cliente que está buscando por experiência. Anotem isso daí, que isso é muito importante. Então, aqui uma situação para vocês. Eu sempre gosto de dar muito esse exemplo. Eu, Samantha, gastar com experiências gastronômicas, né, com experiências, sei lá, tomar um vinho diferente, comer uma comida diferente. Então, assim, pra mim isso é muito importante. Eu sou capaz de gastar o meu dinheiro, muito dinheiro com isso, porque pra mim isso vale a pena. Por outro lado, eu não sou capaz de gastar grana com carro. Por quê? Quer dizer que o carro não vale? Vale, só que pra mim não é valor. Então você, enquanto pessoa, tem coisas que pra você são muito importantes. Então, geralmente, dentro dessas coisas que pra você são importantes, você é uma cliente que deve buscar por experiência. Não tô dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas geralmente é assim que acontece. E diante daquilo que pra você não é muito importante, você costuma ser uma cliente de preço. Então você, sendo uma pessoa só, tem momentos da vida, diante de algumas circunstâncias, que você vai se comportar como uma cliente que está buscando preço e em outros você vai se comportar como uma cliente que está buscando experiência. E
tá tudo bem. Mas nós, como empreendedoras, precisamos definir quem é o público que nós queremos alcançar. Se é o público que está simplesmente querendo preço, ele não se preocupa tanto com a qualidade do produto que a gente está entregando. Para ele, o que importa, o fator principal é o preço. Ou se a gente está buscando atender pessoas que se preocupam com a experiência, com tudo que vai agregado àquele meu produto. Não só o produto em si, mas o atendimento, seja no pré-venda, seja durante o momento que ele está degustando o produto, falando ainda da embalagem, seja o momento da pós-venda. Então, tudo isso está fazendo parte ali da experiência que o nosso cliente vai ter. Então, um dos pontos muito importantes também é a gente saber quem que a gente quer atender. Se é um cliente que está buscando por preço ou um cliente que está buscando por experiência. Então, assim, gente, eu escolhi trabalhar com os clientes que buscam experiência, que valorizam pela experiência. Então, o cliente que está buscando pela experiência, ele quer tudo que venha de você. Uma vez que ele confia na sua marca, que ele já provou, que ele já foi encantado, não importa, ele não tá ali querendo saber se você aumentou R$5, se você é R$10 mais caro que uma outra pessoa que também trabalhe na mesma pegada que você. Ele passa a fidelizar com você e ele vai querer tudo que venha da sua marca. Então é um cliente que está buscando por aquilo, por aquela qualidade, por aquela experiência que você é capaz de entregar para ele. Então a empresa Pato, que eu falei para vocês anteriormente, ela não costuma agradar esse tipo de cliente que está buscando pela experiência. Esses clientes que buscam a experiência, eles estão dispostos a pagar o quanto você cobrar pelo seu produto, desde que eles tenham a garantia daquilo que você está entregando e desde que você seja o número 1 do seu mercado. Por isso a importância de a gente saber, dentro do nosso contexto, da nossa região, da nossa cidade, qual é a nossa posição dentro daquela nossa proposta de trabalho. Então você precisa de fato ser o primeiro dentro daquela categoria que você está ali se propondo a entregar, a oferecer. Então eu trabalho com doces funcionais feitos à base de biomassa de banana verde. E aí, é bem específico, né? Eu não trabalho com doces funcionais de uma forma geral. Eu trabalho com doces funcionais feitos à base de biomassa de banana verde. Então veja qual é a melhor forma que você encontra de se especializar em algo que você seja a número 1 dentro da sua cidade. E esse é mais um motivo pelo qual você deve saber quem é o público que você quer agradar, quem é o público que você quer atender. E, mais uma vez, depois que as coisas estiverem já bem estabelecidas, bem encaminhadas, nada impede de você expandir e querer atender inúmeros públicos. Mas, no começo, é muito interessante e eu diria que até essencial que você tenha um foco e que você tenha muito claro na sua mente quem é o público que você está buscando atender. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente fala em refrigerante, qual é o primeiro nome que vem na cabeça de vocês? Gente, certeza que veio Coca-Cola. Pode nem ser o refrigerante preferido de vocês. Vocês podem até nem tomar refrigerante, eu não tomo. Mas falando em refrigerante, o primeiro nome que vem na minha cabeça é a Coca-Cola. E, mais uma vez, não significa que é o mais gostoso, mas é inquestionavelmente a que tem a marca mais fortalecida. Então vocês estão vendo a importância de realmente ser a número 1 dentro do mercado? E aí eu aproveito esse gancho para perguntar de vocês, quem é a número 1 dentro aí da cidade de vocês, que realmente trabalha com essa pegada de fazer um doce mais saudável, um doce funcional que agrada o paladar e que ainda é capaz de colocar o intestino para funcionar, né? Esta pessoa pode ser você. Pense nisso. E aí você pode me dizer, Samantha, eu tava aqui pensando, eu quero trabalhar só com eventos especiais, só com produtos que já sejam presentes, quero trabalhar com uma linha premium, ou eu quero trabalhar com bolos mais elaborados, de repente só com os naked cakes. E aí, perfeito, você tá especificando bem aí o público que você quer atender. Ou então, Samantha, eu quero trabalhar com bolo aqui, mas aí eu já não vou ser a número 1 na minha cidade. E aí o que eu quero dizer pra você é que eu já não indico, porque a partir do momento que você tem várias pessoas trabalhando dentro de uma mesma proposta, dentro de uma mesma pegada que você entra ali no mercado não sendo a número 1, o que acontece? Você vai ter que competir por preço. E que pra você consiga competir com o preço, aí já entra uma demanda por um maquinário muito maior, uma equipe maior, você tem que fazer um investimento inicial maior, porque para que você consiga ter um preço mais acessível, vamos dizer assim, você realmente precisa ter uma produção que não é a produção artesanal, tá? Porque tudo que é artesanal é feito por uma menor quantidade de pessoas, não é feito não necessariamente por um maquinário, então naturalmente o seu produto final ele fica com um valor diferente. Se você comparar, por exemplo, com fábricas, com indústrias que conseguem fazer
uma produção muito maior, né? Eles escalam aquele produto com muito mais facilidade. Mas para isso eles têm uma quantidade maior de trabalhadores e tem maquinários também ali que estão favorecendo esse processo. Então, por isso que não tem como competir. Quando a gente fala de uma produção artesanal, não tem como o valor de uma produção artesanal competir com o valor, com o preço de uma produção industrial, por exemplo. Então, dentro do nosso negócio, eu não aconselho você a não ser a número 1, tá bom? Eu aconselho você a trabalhar sendo a número 1 dentro da sua cidade. Caso você escolha trabalhar dentro ali de uma proposta em que já tem outras pessoas trabalhando, dê uma leve desviada, coloque algo que diferencie a sua proposta daquela outra pessoa que já é, por exemplo, a número 1 na sua cidade. Porque caso você vá querer, mais uma vez, competir com pessoas que já são consideradas a número 1, você vai ter que entrar numa guerra pelos preços e aí isso vai demandar muita energia, muito trabalho, muito mais tempo, muito mais investimento e não é um caminho que eu aconselho você a seguir. Então, gente, o que eu quero é que vocês finalizem esse vídeo aqui tendo a certeza de que a gente precisa tomar algumas atitudes, a gente precisa assumir alguns posicionamentos, a gente precisa estabelecer o nosso foco e o nosso público-alvo, para que a gente consiga focar a nossa energia num único ponto e para que dessa maneira a gente consiga fortalecer a nossa marca e consiga encantar o público-alvo que a gente quer atingir. E agora a gente vai um pouquinho para a parte prática. Eu vou mostrar para vocês como que eu finalizo algumas das minhas embalagens, alguns dos meus produtos, mais uma vez, de acordo com o público-alvo, que é o público que eu quero encantar, que é justamente aquelas pessoas que buscam, que precisam consumir um docinho mais saudável ali diariamente, tá bom? Então, bora pra cá. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu finalizo a maior parte dos meus bolos médios, né? Com exceção de algum momento ali, alguma situação pontual que o meu cliente me pede uma embalagem mais especial, quando ele quer que esse bolo sirva de presente, mas no dia a dia é dessa forma aqui que eu vou mostrar já já pra vocês que eu faço normalmente. E aí o que acontece? Não se esqueçam, o meu público-alvo é um público que consome doces diariamente, não é um produto presente nesse caso. Hoje em dia eu trabalho sim com uma linha mais voltada para o presente, mas os meus produtos do dia a dia não atendem, não estão dentro, não fazem parte dessa proposta. Então vocês vão ver que eu não foco numa embalagem super chique. O que eu foco? Eu foco no cuidado, no carinho, nos detalhes, por mais simples que eles sejam, tá bom? Então aqui, por exemplo, tá um bolo médio, tá? Esse bolo médio, eu tampo ele aqui, o bolinho já tá super confeitado, eu tampo ele e aí eu sempre trabalho com fitinhas de cetim, com larguras diferentes. Eu coloco adesivo informando os ingredientes que vão aqui dentro do meu bolo. Eu coloco uma tagzinha, coisas que vão trazendo charme, coisas que vão comunicando o cuidado que eu tenho com todos os meus produtos. Então assim, o que eu vou colocar nesse bolo? Fita de cetim, tá bom? Eu trabalho com tons de verde, porque, claro, biomassa de banana verde, né? Então, eu sempre fico ali usando tons de verde no meu dia a dia. Com exceção de datas especiais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, que daí eu dou uma ousada na coloração das minhas fitinhas. Então, eu trabalho com as fitas, com os adesivos, que aqui sim eu coloco os ingredientes que estão dentro do meu produto. E trabalho, no caso dos bolos médios também, com 2 tipos de tags, que são essas duas aqui, que eu sou apaixonada, eu acho que elas duas juntas ficam realmente muito charmosas. E também coloco, normalmente, no cantinho uma etiquetinha como se fosse a minha assinatura, dessa forma que eu assino, dessa forma que a marca foi construída com o Sá, de Samantha. Então vamos lá, colocar a mão na massa, eu venho aqui, corto. Gente, esse bolo ele poderia ser comercializado, como muitos lugares fazem, sem nenhuma finalização desse tipo, simplesmente fechado. Mas eu acho que por mais que seja simples, uma fitinha dessa daqui, qual é o investimento que você tem que fazer numa fita de cetim dessa? É muito baixo diante do que ele vai causar no seu cliente a partir do momento que o seu cliente comprar um produto que foi embalado dessa forma. Então, isso para mim é o cuidado que eu coloco nos meus produtos. Isso aqui, ao meu ver, né, é o momento em que a simplicidade começa a ter muito valor e a comunicar muitas coisas. Então eu dou esse lacinho com cuidado.
Eu tenho muita preocupação para minha embalagem não tá suja. Normalmente, quando a gente trabalha com doce, se a gente se descuida, pega a mão que tá um pouquinho engordurada, que tocou e que esbarrou ali no chocolate, você pega na sua embalagem e pronto, para mim já é o suficiente para estragar a embalagem. Então, eu tenho muito esse tipo de cuidado. Então, por mais que a minha embalagem não seja super chique, como eu já falei para vocês, o restante das coisas que eu faço, eu acredito que valorizam demais ela. Então, eu coloquei a fitinha de cetim, daí eu venho para minha etiquetinha, coloco aqui em cima, até uma forma de estabilizar a minha fita. Tá bom? E aí eu venho com um pedacinho de barbante, coloco as minhas duas tags, coloco aqui no meu bolinho. Coloco esse nozinho pra baixo, olha só os detalhes, tá? Dá mais um acabamento. Venho aqui. Coloco. E aí você ainda tem a opção de escrever um bilhetinho, por exemplo. Tá bom? Normalmente, quando alguém quer dar de presente, pede para eu escrever um bilhetinho e eu escrevo. Logo no começo eu colocava bilhete para todos os meus clientes e isso foi muito importante na fidelização, no processo de fidelizar essas pessoas. Hoje em dia, por conta da alta demanda, o negócio crescer, a gente já não consegue fazer um bilhetinho para cada um dos clientes que pedem bolos. Então, sempre que é possível, que eu tenho um tempinho ali sobrando, eu corro e faço o bilhetinho porque eu sei da importância que eles têm. E aqui eu quero deixar uma dica para vocês aí no dia a dia. Vocês, principalmente quem está começando, que tem mais tempo ali, façam um bilhetinho, gente. O bilhetinho, ele é como se a gente abraçasse aquela pessoa que está recebendo o bolo. Todos nós gostamos. Eu sempre costumo falar assim, que cada um de nós é diferente, né? É muito difícil ter uma coisa que todos nós gostemos, mas tem uma coisa que eu ainda não vi ser humano nenhum gostar, né? Essa pessoa aqui não gosta disso não, essa daqui, que é receber amor, que é receber carinho. Tem gente que não sabe receber, porque não foi acostumado a ter isso na vida. Mas a partir do momento que começa a sentir isso, que começa a receber, ama, porque não tem quem não goste. Então, a partir do momento que você faz um bilhetinho, é uma forma de você demonstrar carinho, demonstrar amor. Então, a pessoa vai gostar e ela vai realmente valorizar aquela sua atitude, tá bom? E isso é muito importante no processo de fidelização e encantamento também. Então, sempre que possível, coloquem um bilhetinho no produto de vocês. Então, gente, vocês vão ver que é muito comum vocês começarem a atrair os clientes que valorizam aquilo que você é. Sim, porque eu sempre defendo que a nossa marca seja apenas uma extensão daquilo que a gente é. Daí o conceito de diferenciação, né? Por isso que eu digo que não existe concorrência. A partir do momento que a nossa marca, ela é uma extensão daquilo que a gente é, onde a gente coloca parte da nossa essência. Então, o que acontece? Pessoas se conectam com pessoas. E a partir do momento que a marca de vocês carregar parte daquilo que você é, naturalmente, essa sua marca vai começar a atrair pessoas que também valorizam aquilo que você está valorizando, aquilo que você está comunicando dentro da sua marca. E essa comunicação que eu falo, ela vai desde o sabor do seu produto até a forma que você se comunica com o seu cliente e passando também pela embalagem que você entrega os seus produtos, que é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? E aqui eu quero frisar mesmo a importância de vocês entenderem que esse processo de você ter um produto alinhado com o seu público-alvo, ele é um processo contínuo. E assim, vão ter clientes que vão falar sobre o seu preço e tá tudo bem. Pode ser que esse cliente não seja uma pessoa que valoriza a experiência que um doce funcional é capaz de levar para a vida dele. Talvez, falando aí de forma pontual de um doce funcional, talvez essa pessoa seja uma pessoa que simplesmente é um cliente de preço e tá tudo bem. A partir do momento que você tem clareza na sua mente de que o seu público-alvo é um público que está procurando experiência. Ou esse cliente também que está aí questionando seu preço pode ser um cliente que ainda não tenha visto valor no seu produto. Você também tem que se questionar, será que eu estou sendo capaz de falar, de mostrar o valor que tem dentro do meu produto? Então a gente sempre tem que estar se norteando aí por essas perguntinhas e por essas avaliações. Se perguntar se a gente está fazendo um correto trabalho, se a gente realmente está comunicando de forma consistente ali o valor que reside nos nossos produtos, na nossa entrega, e também fazer uma avaliação se aquele cliente
cliente que está procurando pelo nosso produto ou que em algum momento questionou o preço, ele é um cliente que está procurando simplesmente preço, ou se é um cliente que está buscando realmente uma experiência. Então, o nosso cliente, gente, ele realmente precisa ser educado. Você precisa estar constantemente falando sobre o seu produto, né? Antigamente tinha aquela história de que, se o seu produto for bom, as pessoas vão chegar até você, elas vão conhecer o seu produto. E não tinham muitas pessoas boas no mercado e nem muitos produtos bons. Hoje em dia, a gente já vive uma era, a gente já vive uma fase onde tem muitas pessoas boas, tem muitos produtos bons. Então, se você espera que as pessoas simplesmente te descubram aí, descubram seu produto, descubram seu serviço, sem que você precise comunicar o que você faz, o que você entrega, qual é a dor que você resolve, qual é a demanda que você atende, você está realmente perdendo tempo. Você está deixando dinheiro ali em cima da mesa. Então, hoje em dia, se a gente tem um produto bom, se a gente tem um serviço bom, se a gente acredita naquilo que a gente faz, a gente precisa estar comunicando esse valor de forma consistente, tá bom? Não adianta eu comunicar um dia, depois ficar 3 dias sem comunicar. Então, assim, a gente tem que fazer essa comunicação diariamente. Eu sempre comento com as minhas alunas que às vezes eu tenho uma falsa impressão de que todo mundo que tá na minha rede social já sabe sobre a biomassa. Então, às vezes eu quero falar alguma coisa, mas todo mundo já sabe. E isso é uma falsa, é uma impressão muito errada. Porque sempre pessoas novas estão chegando até a gente e isso acontece comigo e acontece com vocês também. Então a gente tem que estar diariamente falando sobre o nosso produto e, no nosso caso, mais especificamente, a gente tem que estar diariamente falando sobre a biomassa, que é o nosso ingrediente mágico, falando sobre como o nosso produto é feito, falando qual é o diferencial do nosso produto. Então, são coisas que dependem da gente, que cabe a nós, empresários, realmente fazer. E a gente não tem que ficar esperando que as outras pessoas reconheçam aquilo que a gente faz. A gente tem que estar toda hora comunicando isso, tá? É algo que tem que ser feito diariamente. Não é algo que a gente faz, não teve o resultado que eu imaginava, não dá certo. Não é. A gente precisa estar comunicando e aí eu tenho certeza que com o passar do tempo vocês vão começar a colher os frutos dessa plantação que está sendo feita hoje, tá bom? Mas essa parte de comunicar o nosso valor, bem como outras partes desse processo, que é um processo incrível e que precisa estar muito bem orquestrado, nós vamos abordar em outros vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de todas as informações que nós falamos hoje e até a próxima. Um beijo!